Eu devia saber desde o instante em que disse à minha irmã que iria comemorar meu aniversário com um jantar em um restaurante sofisticado. Meu nome é Carol e vou te contar um pouco sobre a minha relação com a minha irmã tóxica. Algo dentro de mim acendeu uma luz de alerta, um pressentimento sutil, quase imperceptível, mas insistente, como se meu próprio instinto dissesse: você está se esquecendo de quem ela é. E, como sempre, eu ignorei. Durante toda a minha vida, aprendi a me calar para manter a paz. Era mais fácil sorrir do que discutir, mais fácil ceder do que me impor. E minha irmã, Lisa, sempre soube disso, sempre se aproveitou dessa fraqueza aparente para se infiltrar em tudo que era meu, meus momentos, meus espaços, meus afetos. Organizar aquele jantar foi meu pequeno gesto de autoafirmação. Escolher o restaurante mais bonito da cidade, com vista para o lago iluminado por tochas e um cardápio elegante, foi minha maneira de me lembrar de que eu também merecia ser celebrada, eu que sempre estive no segundo plano, que fui babá dos sobrinhos, conselheira de madrugadas, ouvinte dos surtos da minha mãe, mais de uma vez financiadora silenciosa de problemas que não criei. Na semana anterior ao jantar, mandei os convites com todo cuidado, listei os nomes, avisei sobre a reserva, deixei claro que era algo íntimo. Queria poucas pessoas, gente que, ao menos por uma noite, não me drenasse até o osso. Lisa confirmou presença de imediato, com aquele tom empolgado que só ela sabia fingir, e eu, idiota como sempre, acreditei que dessa vez ela respeitaria. O dia do jantar chegou com o sol limpo e um vento suave. Vesti um vestido vinho de tecido leve que abraçava meu corpo com delicadeza e prendi o cabelo em um coque elegante. Maquiei-me com cuidado. Tudo em mim dizia: hoje é sobre mim, hoje não sou coadjuvante de ninguém. Cheguei ao restaurante 5 minutos antes do horário combinado e pedi para ajustar a mesa, seríamos 7. Fiz questão de pagar a reserva antecipadamente, já prevendo que, como de costume, haveria quem esquecesse a carteira, quem ficasse no débito eterno ou quem jurasse que transferiria depois. Foi quando Lisa chegou. Eu a vi pela janela, vindo do estacionamento. Ela andava rápido, arrastando os pés, mas não vinha sozinha. Um homem e uma mulher a acompanhavam, ambos visivelmente mais velhos, de aparência simples, mas com olhares curiosos diante da fachada do restaurante. 3 crianças pulavam e corriam em volta deles como se estivessem em um parque de diversões. Eu congelei. Não, não é possível, sussurrei para mim mesma, sentindo o estômago afundar. Mas era. Minha irmã entrou sorrindo, como se nada demais estivesse acontecendo, como se trazer 5 pessoas não convidadas para uma festa íntima não fosse uma completa falta de respeito, como se fosse absolutamente aceitável transformar meu jantar de aniversário em um piquenique improvisado de família alheia. Oi, mana, ela disse, já vindo me abraçar como se estivéssemos em plena harmonia. Trouxe os pais do Michael e os filhos deles também. Eles estavam doidos para conhecer esse restaurante. Aproveitei a oportunidade. Aproveitou? Como se eu fosse um trampolim, um cartão de crédito, uma desculpa. Fiquei em silêncio por 2 segundos, 2 segundos longos o suficiente para respirar fundo e não dizer tudo o que meu peito gritava. Os convidados inesperados sorriram educadamente, e as crianças se jogaram nas cadeiras como se fosse o parquinho da escola. Um dos garçons, visivelmente desconfortável, veio ajustar mais cadeiras à mesa. Que bom que você conseguiu trazer tanta gente, eu disse com um meio sorriso, disfarçando o incômodo que explodia em mim. Ela não percebeu ou talvez tenha percebido, mas não se importava. Eles estão animadíssimos, respondeu, sentando-se como se fosse a dona da noite. Não havia mais o que fazer, o estrago estava feito. A minha noite, que deveria ser minha celebração, havia sido sequestrada por Lisa e seus planos egoístas. Os pratos começaram a chegar. Os sogros dela pediram o vinho mais caro da casa, como se estivessem testando a carta de bebidas. As crianças exigiram sobremesas antes mesmo do prato principal, e Lisa apenas ria, achando tudo o máximo. Eu permaneci ali, entre goles lentos de água com gás e um sorriso treinado, observando o desfile de abusos. Um pedaço de mim queria levantar e ir embora, o outro, mais firme e mais ferido, começou a arquitetar uma reação. Eu estava cansada
cansada de ser drenada, de sustentar festas para outros brilharem. Chamei o garçom com discrição enquanto Lisa explicava em voz alta que adorava aquele restaurante, mesmo nunca tendo vindo antes. Por favor, disse em voz baixa, gostaria que fizessem a conta da mesa separada. Quero pagar apenas o que consumi e entregue esta outra conta para aquela senhora ali de vestido florido, minha irmã. O garçom assentiu com um leve aceno, seu olhar dizia tudo, ele sabia o que estava acontecendo, era o tipo de cena que provavelmente via com frequência. O jantar terminou, enfim. Os sorrisos estavam mais lentos, os copos já vazios e as crianças lambuzadas de sorvete. O garçom se aproximou da minha irmã com o envelope da conta, e eu observei à distância, aguardando o momento. Lisa abriu o papel com desdém, talvez acreditando que era mais um mimo, mas seus olhos logo se arregalaram, a pele dela empalideceu, seus lábios se entreabriram, e ela piscou várias vezes como se o número diante dela fosse um erro de impressão. Você tá louca? Ela gritou. Essa conta deu mais de 3.000 reais. Levantei-me com calma, peguei minha bolsa, ajeitei o cabelo com uma das mãos e caminhei em direção à saída com uma serenidade que há muito não sentia. Olhei para ela e disse sorrindo, é a conta dos seus convidados, e saí. O silêncio que ficou atrás de mim foi mais doce do que qualquer sobremesa daquele restaurante. Pela primeira vez eu havia dito não. Pela primeira vez, minha voz teve peso. E, ainda que ela chorasse ou inventasse versões depois, dentro de mim havia uma certeza, eu não seria mais o palco onde ela encenava sua vida. A noite era minha e, enfim, eu a tomava de volta. Na manhã seguinte, acordei com o celular em silêncio absoluto, nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Um milagre ou talvez o prenúncio de uma tempestade cuidadosamente arquitetada por Lisa. E eu já conhecia bem suas tempestades. Nunca vinham sozinhas, sempre acompanhadas de acusações, distorções e, claro, uma tentativa quase artística de me pintar como a vilã. Esperei até o meio da tarde antes de abrir as redes sociais. Meu instinto me dizia que havia algo no ar, e não me enganei. Na minha última foto, uma selfie simples na frente do restaurante com a legenda "Uma noite só minha", havia comentários que começaram inocentes até se transformarem em indiretas e, finalmente, em ataques velados. Algumas pessoas esquecem o valor da família, escreveu uma prima que mal falava comigo, mas que com certeza recebeu o áudio choroso da Lisa. Tudo pelo status, comentou um conhecido que, por coincidência, é amigo dos sogros dela. Não demorei a entender o que ela estava fazendo, uma campanha. Lisa era boa nisso, ela chorava fácil, se fazia de coitada com maestria e adorava repetir as histórias até que todo mundo acreditasse. Só havia um detalhe, dessa vez, eu não ia ficar em silêncio. Enquanto eu lia aqueles comentários, uma parte de mim queria se justificar, explicar, gritar para o mundo inteiro o que realmente aconteceu, mas outra parte, mais serena, mais madura, já começava a perceber que não valia a pena. Eu sabia a verdade, eu vivia a verdade, e ela bastava. No fim da tarde, o telefone tocou. Era minha mãe. O que você fez com a sua irmã, menina? Nada de oi, nada de como você está? Era sempre assim, e eu já esperava. Você sabe o que ela fez, mãe? Respondi com calma, ainda que por dentro o meu sangue fervesse. Levou 5 pessoas que eu não convidei para o meu aniversário, achou que eu fosse pagar por tudo. Calada, pela primeira vez, eu não paguei, mas precisava humilhá-la daquele jeito? Pagar só a sua parte? Você queria provar o quê? Suspirei. Aquilo já não me surpreendia, minha mãe era especialista em minimizar as atitudes da Lisa ao mesmo tempo em que as minhas eram ampliadas a um ataque nuclear. Eu queria provar que não sou mais idiota, mãe, só isso. E eu não humilhei ninguém, apenas paguei o que era meu. Ela está magoada, disse que você a envergonhou na frente dos sogros, que os meninos ficaram sem entender. Os meninos, interrompi. As crianças que derrubaram suco no carpete do restaurante pediram 3 sobremesas cada? Mãe, você sabe que aquilo era um jantar íntimo, eu convidei 7 pessoas, ela levou 12 sem aviso, sem respeito. Silêncio do outro lado.
Por um momento, achei que ela fosse refletir, que fosse entender, mas me esqueci de quem era. Mesmo assim, você é a mais velha, devia dar o exemplo. Engoli em seco a velha história. Eu era sempre a responsável, a que devia relevar, engolir, ceder. E quando é que alguém vai dar o exemplo para mim? Perguntei, minha voz mais firme do que eu mesmo esperava. Quando é que alguém vai me proteger, me defender? Ela não respondeu, desligou. Fiquei parada olhando para a tela do celular apagada. Não chorei, não gritei. Apenas me levantei, fui até o espelho. No meu reflexo, pela primeira vez em anos, vi uma mulher que não tremia diante dos gritos, uma mulher que, mesmo ferida, tinha força para se manter de pé. Naquela mesma noite, Lisa me mandou uma mensagem curta, agressiva e, como sempre, escrita como se fosse um ataque pessoal: você é uma vergonha para a família. Fique com seu dinheiro, a gente se vira com gente de verdade. Ri sozinha. Ironia pura. Eu sempre fui o banco de emergência deles, fosse para um conserto de carro, uma conta de luz atrasada, uma matrícula escolar. Mas agora que eu disse não, virei a vergonha da família. Decidi que não responderia. Palavras com Lisa sempre viravam munição contra mim, mas o silêncio é o que ela mais odeia. Lisa precisa de plateia, precisa de reação, precisa saber que tem controle, e meu silêncio seria o mais doloroso dos cortes. Nos dias seguintes, os boatos se espalharam. Algumas pessoas que eu considerava próximas começaram a se afastar, outras, mais sinceras, me procuraram discretamente para saber a versão verdadeira. A elas, eu contei tudo com calma, sem drama. A verdade é simples, não precisa de floreios. Enquanto isso, minha irmã fazia questão de se exibir, postava fotos com o sogro sorrindo, as crianças brincando e legendas que ensinavam superação e falsos recomeços, como se ela fosse heroína de uma novela mal escrita. Eu observava à distância, sem me envolver. Havia algo libertador em assistir ao espetáculo sem participar dele. Uma semana depois, recebi um e-mail da gerência do restaurante. A conta, como havia sido dividida, ainda estava em aberto. Lisa havia deixado o local alegando problemas com o cartão e, até aquele momento, não havia feito o pagamento. Respirei fundo e respondi com os comprovantes do que eu havia pago, pedi que entrassem em contato diretamente com ela e fiz questão de deixar claro por escrito que minha parte estava quitada na noite do evento. Foi a gota. No dia seguinte, ela ligou. Eu não atendi. Depois vieram as mensagens: você quer me ferrar, né? Você vai mesmo deixar meu nome sujo por causa de uma conta de jantar? Você está doente, precisa de ajuda. Sim, Lisa, eu precisava de ajuda. Precisei durante a vida inteira, ajuda para entender porque você sempre achou que podia me usar, ajuda para suportar os anos em que me vi anulada enquanto você era defendida até nos seus piores erros, ajuda para me lembrar de que eu também valia alguma coisa. E agora, finalmente, estava me ajudando sozinha. Não respondi nenhuma das mensagens, mas anotei tudo, capturei as telas, guardei cada palavra como um lembrete. Por mais que tente inverter os papéis, eu sei quem sou, e desta vez eu não vou me curvar. Naquele fim de semana, caminhei sozinha pelo parque. O céu estava nublado, e o vento trazia um cheiro de terra molhada. Parei em frente a uma árvore antiga que resistia ao tempo, mesmo com o tronco retorcido e a casca rachada. Senti que havia algo de mim naquela árvore, frágil à primeira vista, mas resistente na essência. E ali, sozinha, compreendi, minha vitória ainda estava distante, mas eu já estava no caminho. Pela primeira vez, eu não era mais refém das vontades da minha irmã. Pela primeira vez, eu estava aprendendo a me escolher. As semanas que se seguiram foram um teste cruel de resistência emocional. Meu nome rodava por bocas e telas como se eu tivesse cometido um crime. A história do jantar, distorcida, editada, dramatizada ao gosto de Lisa, havia se espalhado como um incêndio em mato seco. Ela se encarregou de espalhar a narrativa de que eu, uma irmã amarga e egoísta, havia envergonhado diante dos sogros, traumatizado as crianças e causado um racha familiar irreparável por pura vaidade.
Eu lia os relatos que me chegavam por terceiros e sentia náusea, não pela mentira em si, mas por perceber que as pessoas aceitavam a versão dela com tanta facilidade, como se houvesse algo em mim que elas quisessem detestar, como se eu, por estar quieta durante tanto tempo, nunca tivesse conquistado o direito de me defender. Havia um padrão, afinal. Eu sempre fui a que dizia sim, a que cedia espaço, tempo, dinheiro, a que assistia ao sucesso dos outros em silêncio enquanto colocava os próprios sonhos debaixo do tapete. Minha função era estar ali, sempre à disposição. Quando saí desse papel, tornei-me inimiga. Na empresa onde eu trabalhava, os boatos começaram a vazar. Uma colega, conhecida por sua língua solta e zero filtro, chegou a comentar no intervalo do almoço: soube que você brigou feio com a família por causa de uma conta de restaurante, mais de R$ 3.000, né? Mas também, quem escolhe um lugar tão caro assim? Respirei fundo antes de responder. Quem quer comemorar a própria vida em paz, respondi com calma. E quem não está acostumada a pagar pelos próprios convidados faz o mesmo. Ela sorriu desonerada e se calou. A verdade, por mais incômoda que fosse, ainda tinha peso quando dita com firmeza. Naquela mesma semana, descobri que Lisa havia procurado nosso tio, o mais rico da família, e contado uma versão ainda mais dramática do ocorrido. Disse que eu a havia humilhado propositalmente, como vingança por inveja antiga e ciúme do casamento dela. A parte mais irônica era que eu nunca invejei a vida de Lisa, nunca desejei seu casamento com um homem preguiçoso e manipulador, nunca quis sua rotina de aparências. Eu só queria que ela me respeitasse. O estupim veio numa tarde qualquer, quando recebi uma notificação no celular. Lisa havia me processado. Sim, ela abriu um processo alegando danos morais. Afirmava que a exposição vexatória à sua imagem havia afetado suas relações familiares e, pasmem, traumatizado os sobrinhos. Li o conteúdo do processo em silêncio. As palavras dela, redigidas por um advogado claramente sedento por uma causa dramática, me atingiram como tapas seguidos no rosto. Ela estava disposta a me arrastar para a lama para manter a própria imagem de vítima intacta. Mas ali, naquele instante, algo dentro de mim virou uma chave. Eu não fugiria, não me calaria, não mais. Peguei o telefone e liguei para uma advogada conhecida, uma mulher séria, centrada, que sempre admirei por sua postura firme. Quero me defender com tudo que a lei permitir, disse sem tremor na voz. Não aceito mais ser o alvo fácil da minha irmã. Em pouco tempo, reunimos tudo, os prints das mensagens, os áudios dela reclamando que não ia pagar porcaria nenhuma, as postagens nas redes sociais cheias de insinuações e, claro, a gravação do próprio restaurante, gentilmente cedida pela gerência, que mostrava claramente Lisa conduzindo os convidados não convidados para a mesa sem nenhum sinal de convite oficial. Era estranho, confesso, ver minha vida transformada em um processo, mas havia algo de libertador nisso. Pela primeira vez, eu não estava apenas reagindo, eu estava lutando. Enquanto isso, Lisa não recuava. Em um grupo de família que eu já havia silenciado há muito tempo, ela postava frases passivo-agressivas, fotos felizes com os sogros e textos sobre o perdão a quem não sabe amar. Era patético, mas eu já não sentia raiva, sentia desprezo, e esse desprezo me dava forças. Em um sábado, minha mãe apareceu na portaria do meu prédio sem permissão. Atendi pelo interfone com a voz fria. Oi, precisamos conversar. Se for sobre a Lisa, não precisamos. Ela está abalada. Você vai mesmo levar isso até o fim? Vou, mãe, porque ela já me levou ao fim muitas vezes. Só que agora quem está no controle sou eu. Houve silêncio. Ela hesitou. Mas vocês são irmãs, e irmãs não têm o direito de humilhar as outras impunemente. Desliguei. Subi de volta ao meu apartamento com o coração em chamas, não de ódio, mas de força. Era essa chama que me sustentava agora. Eu estava em pé, e Lisa, pela primeira vez, começava a ver que não podia me esmagar sem consequências. No domingo à noite, recebi uma mensagem de uma prima distante. Não tínhamos tanto contato, mas ela tinha assistido de longe à confusão. Só queria dizer que eu teria feito o mesmo no seu lugar.
A gente passa a vida bancando os outros e, quando se impõe, ainda vira vilã. Força. Li aquela mensagem mais de uma vez. Era simples, pequena, mas foi como um abraço inesperado no meio do caos. Na segunda-feira, minha advogada me avisou que o juiz havia solicitado uma audiência de conciliação. Seria nossa chance de apresentar as provas e, se Lisa insistisse, partir para o julgamento. Eu sabia que ela não recuaria, não era do feitio dela admitir erro, e quanto mais confrontada, mais agressiva se tornava. Preparei-me. Fui até o salão, fiz as unhas, comprei uma blusa nova, não porque quisesse impressionar, mas porque queria me olhar no espelho e lembrar que, mesmo em meio à batalha, eu ainda era digna de cuidado, de beleza, de respeito. Na véspera da audiência, Lisa tentou mais uma jogada. Mandou o marido me procurar. Michael apareceu no meu trabalho como se tivesse vindo em missão de paz. Fiquei em choque ao vê-lo ali parado na recepção, com a cara de pau que só alguém acostumado a viver às custas dos outros podia ter. Podemos conversar, ele disse, tentando soar amável. Se for sobre o processo, fale com minha advogada. Ela está nervosa, está tomando remédio, tem chorado à noite. Cruzei os braços, respirei fundo. Ela deveria ter pensado nisso antes de me expor, mentir, usar minha comemoração para se promover. Você sabe como ela é. Sei, e é exatamente por isso que não vou recuar. Ele tentou mais algumas palavras, mas eu já tinha me virado de costas. Deixei-o falando sozinho ali mesmo, diante dos olhares curiosos dos colegas. Pela primeira vez, eu estava construindo minha própria narrativa, e, gostem ou não, dessa vez a protagonista sou eu. Na manhã da audiência, acordei antes mesmo do despertador tocar. O céu ainda estava escuro, e a cidade parecia adormecida, mas dentro de mim havia um turbilhão. Eu me sentia como se estivesse indo para a linha de frente de uma guerra que não comecei, mas que agora eu precisava terminar. Vesti uma roupa discreta, mas impecável, calça preta de alfaiataria, blusa de manga comprida azul marinho, cabelo preso num coque firme. Queria parecer exatamente como me sentia, sólida, inquebrável, sem espaço para dúvidas. Minha advogada me encontrou na entrada do fórum. Ela estava tranquila como sempre, mas ao me ver, colocou a mão sobre meu ombro com leveza. Você está prestes a fazer algo que muitas pessoas passam a vida inteira evitando, ela disse. Se defender da própria família exige mais coragem do que qualquer batalha com estranhos. Assenti silenciosa. Não havia espaço para sentimentalismo, não naquele dia. Entramos na sala de conciliação. Lisa já estava lá, sentada ao lado do advogado, com uma expressão de falsa serenidade, mas seus olhos não mentiam. Ela estava furiosa por eu não ter recuado. A pose de vítima estava intacta, mas havia algo de tenso no modo como ela apertava as mãos no colo, como se esperasse que a qualquer momento eu me desculpasse, que voltasse a ser a irmã calada e útil de antes. O juiz entrou, a audiência começou. Lisa foi a primeira a falar, como autora da ação. Repetiu a mesma ladainha que vinha espalhando há semanas, que eu a envergonhei publicamente, que causei prejuízos emocionais aos filhos, que feri sua imagem diante da família do marido, que a noite do restaurante havia sido uma humilhação sem precedentes. Enquanto ela falava, meus olhos não deixavam os dela. Não era raiva que eu sentia, era a dor amarga de finalmente aceitar que minha irmã nunca me enxergou como igual, apenas como uma extensão de suas vontades. Quando chegou minha vez de falar, respirei fundo e me levantei. Minhas mãos tremiam por dentro, mas meu corpo permaneceu firme. Meritíssimo, comecei, o que minha irmã chama de humilhação foi apenas um limite que ela nunca havia ouvido antes. Eu organizei uma comemoração íntima com pessoas escolhidas a dedo. Ela levou 5 convidados sem me avisar. Durante o jantar, seus sogros pediram o vinho mais caro do restaurante, as crianças pediram sobremesas antes mesmo do prato principal, tudo isso assumindo que eu pagaria por todos. Quando pedi para separar as contas, paguei apenas a minha parte, nada mais. Não houve gritos nem insultos, apenas um gesto de respeito por mim mesma que minha irmã interpretou como agressão. Apontei para a tela do notebook onde minha advogada exibia o vídeo do restaurante.
Este é o registro da noite, a prova de que não houve espetáculo, houve apenas um basta ponto. O juiz assistiu ao vídeo com atenção, observou Lisa tentando explicar aos sogros onde sentar, pedindo menus infantis extras, dando risada com os garçons como se estivessem em um banquete oferecido por uma anfitriã generosa, uma anfitriã que ela nunca consultou. Minha advogada também apresentou os prints das mensagens agressivas que Lisa me enviou, com palavras ofensivas e ameaças, além do e-mail do restaurante confirmando que ela havia saído sem pagar a conta. Lisa arregalou os olhos, não esperava que eu tivesse guardado tudo. Ela sempre apostou na minha omissão, na minha tendência a esquecer e seguir em frente, mas ali, diante do juiz, percebeu que algo havia mudado em mim e que aquela versão de mim não voltaria. O juiz, com expressão neutra, sugeriu um acordo. A ré tem provas suficientes para a contra-acusação, evidências mais danosas para ambas. Lisa olhou para o advogado, que acenou como quem diz faça o que quiser. Eles estavam oferecendo o benefício da dúvida, ceder. Mas eu apenas disse, eu não aceito acordo. Quero que fique registrado, pela primeira vez, quero que a verdade fique registrada oficialmente. O advogado dela cochichou em seu ouvido. Ela hesitou, bufou, cruzou os braços. A farsa começava a desmoronar. Ao final da audiência, ao perceber que não sairia dali como vítima, Lisa saiu da sala bufando, sem me encarar. Eu permaneci sentada por um momento. Sentia um alívio estranho que misturava vitória e luto. Vitória por finalmente me posicionar, luto por entender que a irmã que eu tentei amar, proteger e compreender nunca existiu de fato, só existia em mim, nas projeções que eu criei por necessidade. Ao sairmos, minha advogada me parabenizou. Você conseguiu algo raro, se levantar sem precisar pisar em ninguém. Sua firmeza, sua clareza, são sua maior vitória. Não foi só sobre um jantar, sabe, confessei. Foi sobre anos engolindo tudo calada, sobre me anular em nome de uma harmonia que nunca existiu de verdade. Ela assentiu, com um olhar de quem compreende mais do que responde. Naquela noite, cheguei em casa, tirei os sapatos, preparei uma xícara de chá e sentei na varanda. O céu estava limpo, as estrelas tímidas, e eu estava sozinha, mas pela primeira vez não me sentia solitária. Eu tinha a mim. Lembrei de todas as festas que paguei, das desculpas que inventei para minha irmã, dos presentes caros que ela dizia que era só um favorzinho. Lembrei de quando dei entrada no meu primeiro carro e ela apareceu um mês depois pedindo dinheiro emprestado para mobiliar o apartamento novo, como se fosse obrigação minha. Lembrei de como no meu aniversário do ano anterior ela sequer me deu parabéns. Agora tudo fazia sentido, era a mesma história repetida com variações, eu dava, ela tomava, e o mundo aplaudia. Mas agora eu havia quebrado o ciclo. Na semana seguinte, o juiz arquivou o processo com base na ausência de provas e má-fé da autora. Lisa teve que pagar os honorários advocatícios. Recebi a notificação com um misto de satisfação e cansaço. A batalha havia sido ganha, mas a guerra emocional que ela representava ainda reverberava em mim. Minha mãe não me ligou, nenhum parabéns, nenhum eu estava errada. O silêncio era um novo escudo, e sinceramente, eu já não esperava mais nada dali. A diferença é que agora isso não me doía mais. Eu tinha a mim, e finalmente isso era o bastante. O processo encerrado não foi apenas o fim de um imbróglio jurídico, foi um marco silencioso de algo muito maior, a libertação que eu adiei por tempo demais. E embora o mundo lá fora seguisse como se nada tivesse acontecido, dentro de mim uma revolução se completava, sem fogos, sem palmas, com a firmeza de quem aprendeu a duras penas que amor não custa dignidade. Voltei àquele restaurante em um dia de céu ensolarado, sentindo a suave brisa na pele e observando os passarinhos cruzando o céu em gritos breves como se anunciassem uma nova vida. Sem reservas, apenas com o desejo de reescrever aquela memória. O garçom me reconheceu, sorriu com discrição. Seja bem-vinda de volta, senhora. Mesa para quantos? Para uma, respondi com um sorriso tranquilo. Ele assentiu e me guiou até uma mesa perto da janela, com vista para o lago. Era a mesma mesa do jantar fatídico. A ironia não passou despercebida, mas dessa vez eu a ocupei com paz.
Sentei-me, pedi uma taça de vinho e abri meu livro. Não havia plateia, nem pretensão, apenas eu, minha companhia e a certeza de que aquele espaço me pertencia por direito, por coragem, por fim. Enquanto saboreava o prato principal, recebi uma mensagem. Não era de Lisa, ela havia sumido dos meus contatos desde a derrota. Silêncio absoluto, nem mesmo uma tentativa de distorcer o fim da história. O que era surpreendente vindo dela, talvez porque, pela primeira vez, não havia espaço para manipulação. Os fatos estavam registrados, a justiça havia falado, e o mundo, por mais que tentasse ignorar, já não podia fingir que tudo era invenção minha. A mensagem era de uma amiga antiga, com quem eu havia me afastado por conta de tantas confusões familiares. Ela havia lido os comentários, escutado as versões e, por fim, decidido saber de mim. Você fez o que eu sempre quis fazer com minha irmã. Te admiro pela coragem. Respondi com algo simples, sincero. Não foi coragem, foi necessidade. Um dia a gente cansa de aceitar migalhas. E era isso, cansaço, exaustão. O corpo avisa quando chegou ao limite, mas o coração grita antes, e eu havia escutado, finalmente, meu próprio grito. Depois do almoço, caminhei pelo calçadão ao redor do lago. Casais sorriam, idosos alimentavam patos, crianças corriam com sorvetes nas mãos. O mundo seguia, e eu enfim sentia que seguia também. Nos dias que se seguiram, reorganizei minha vida, fiz uma limpa nos contatos, tirei fotos antigas das paredes, doei roupas que me lembravam versões de mim que já não existiam mais. Era como desfazer um ninho velho, construído de galhos secos e lembranças podres, para que algo novo pudesse nascer ali. Também mudei de apartamento, para um pequeno, aconchegante, só meu. Cada planta no canto certo, cada livro na prateleira certa, nada fora do lugar. Um lar construído com silêncio, escolhas próprias e paz, aquela que ninguém poderia roubar. Foi nesse novo espaço que recebi, 2 meses depois, a visita mais inesperada de todas. Minha mãe bateu à porta com um embrulho nas mãos, expressão dura e sem emoção. Hesitei antes de abrir, mas abri. Parte de mim precisava daquela cena, mesmo sem saber porquê. Vim devolver isso, disse, estendendo o embrulho. Abri ali mesmo, em silêncio. Era um porta-retrato com uma foto nossa, minha, dela e de Lisa quando éramos pequenas, uma foto antiga, desbotada, mas que ainda carregava sorrisos falsamente ternos. Não quero mais isso em casa, Lisa não aguenta olhar, disse ela, como se estivesse me punindo com aquela devolução. Acho melhor assim. Nenhuma de nós é mais aquela da foto. Ela não respondeu, olhou em volta, avaliando meu apartamento como quem esperava encontrar fraqueza, solidão e tristeza, mas só encontrou serenidade, e talvez isso a tenha incomodado mais do que qualquer ofensa. Está tudo arrumado demais aqui, parece vazio. Sorri. Está em paz, é diferente. Ela fez menção de dizer algo, mas desistiu. Em vez disso, deixou o porta-retrato sobre a mesa e saiu sem se despedir. Eu não fui atrás. Fechei a porta com leveza, fiquei olhando o objeto por alguns instantes antes de tirá-lo da moldura e rasgar a foto, sem raiva, sem drama. Era apenas o fim de uma história que já não precisava ocupar espaço na estante da vida. Na semana seguinte, segui a rotina com mais vigor. Passei a sair mais, a cultivar amizades antigas e a investir em mim, cursos, livros, viagens pequenas que me enchiam de sentido. Comecei a planejar, pela primeira vez, meu próximo aniversário. Dessa vez em outro lugar, um espaço reservado só para o meu nome, lista fechada, nada de surpresas. E então, numa dessas tardes em que tudo parecia finalmente em ordem, recebi uma ligação, número desconhecido. Atendi. Olá, é você que organizou aquele jantar nos Zafiras? Uma voz masculina formal do outro lado. Sim, sou eu, por quê? Aqui é da gerência do restaurante. Um dos nossos garçons comentou com a equipe sobre o episódio, e gostaríamos de convidá-la para uma entrevista. Estamos montando uma campanha sobre clientes que enfrentam situações desafiadoras com elegância. Sua história nos impressionou. Que surpresa! Desculpe, mas como vocês souberam disso?
Alguém comentou nas redes sociais. A forma como lidou com tudo foi admirável. Se aceitar, podemos agendar para a próxima semana, vai ser algo pequeno, mas simbólico. Pensei por alguns segundos antes de responder, aceito sim, pode agendar. Na semana seguinte, fui até o restaurante e dei minha pequena entrevista. Falei sobre limites, sobre o direito de dizer não, sobre como se libertar não é egoísmo, é sobrevivência. Saí de lá mais leve do que entrei. Alguns dias depois, a publicação foi ao ar, e ali, entre tantos relatos de superação emocional, estava o meu, sem nome completo, sem rosto, só a história contada com dignidade, sem revanchismo. Lisa viu, eu soube, porque ela mandou uma mensagem curta, seca, parabéns, virou celebridade agora. Sorri ao ler, não respondi. Ela ainda esperava me ferir, mesmo depois de tudo. Mas o que ela não sabia, e talvez jamais saberá, é que certas cicatrizes, quando finalmente fechadas, não doem mais, só servem como lembrete de tudo que a gente suou para alcançar. Voltei ao restaurante. Fiz uma reserva só para mim. Pedi minha entrada favorita, um vinho branco leve e o prato principal que mais me marcou naquele jantar. Enquanto o garçom se afastava, deixei o celular na bolsa, olhei ao redor, senti o aroma da comida, o som discreto dos talheres, o reflexo das luzes no vidro do lago. E então, com um leve sorriso no rosto, ergui a taça e brindei a minha própria companhia, a nova mesa, a minha e só minha. Fim. Com a história da Carol vimos que mesmo os nossos familiares precisam de limites, que não podemos deixar que passem por cima de nós, a satisfação dos outros não podem estar acima do nosso bem-estar e, às vezes, algumas relações precisam se encerrar para podermos seguir em frente. Você gostou dessa história? Curta esse vídeo e se inscreva no canal para mais relatos impactantes como esse.